Paz do Senhor Jesus a todos os professores, professoras, alunos, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica para a classe dos adolescentes. Você que está nos acompanhando aí através do canal AD Educacional. Falando em canal, já se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, compartilhe com seus amigos, com os outros professores aí da sua igreja, das outras faixas etárias. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra de Deus a todos aí que você conhece, certo? Dúvidas, sugestões, coloque nos comentários. Dê aquele like se o YouTube entende aí que é relevante e ajuda o canal a ser divulgado a outras pessoas, tá certo? Vamos aí, então para a nossa aula de número 3 e o tema dela é a poderosa mensagem da Carta aos Hebreus. A leitura bíblica em classe fica em Hebreus 10, de 1 a 12, depois de 19 a 22. Se você quiser ler o capítulo 10 todo, é muito interessante, pode ler. Tá? A mensagem diz, porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Hebreus 10 e 12. Já desse ponto de partida dessa mensagem já está explícito aí o que nós vamos estudar, né, professores, na aula de hoje. Os objetivos são 3: afirmar que a morte de Jesus na cruz foi eficaz, destacar o sacrifício de Jesus foi único e suficiente, e anunciar que o sacrifício de Jesus nos colocou de volta à presença de Deus. Professores, aí a dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre salvação e tal. O que você vai explicar para os seus adolescentes aí? Que Jesus veio para pagar a dívida que era nossa. Mas como? Relata dessa forma: nós cometemos um crime e fomos condenados por esse crime à pena de morte, certo? Jesus, nosso advogado, vem e fala para Deus, o juiz: eu sei que o meu cliente é culpado, ele merece a morte, mas eu morro no lugar dele. É uma encenação, né, para eles entenderem o sacrifício de Jesus. Entende, certo, professores? E aí Jesus morre no nosso lugar. Ele cumpre a pena no nosso lugar. Ele paga o que nós deveríamos pagar. Isso isenta nós do crime? Não. Nós continuamos criminosos, pecadores, porém, a pena já foi paga. Então, foi o que eu expliquei esses dias aí num discipulado que estava dando. É igual quando a pessoa comete um crime, é presa, sai da cadeia, a polícia para. Aí a polícia chega e pergunta assim: você já teve passagem? Passagem? Sim. Ah, o crime tal, mas eu já cumpri minha pena. Então, isentou ele de ter feito aquilo ali? Não, mas ele já cumpriu. E nós somos assim, né? Nós deixamos de ser pecadores? Não, mas a pena de morte que era para nós pagarmos, Jesus pagou. Então, está pago. Explica para eles nesse formato que vai ser bem legal. Então, a introdução da nossa lição aqui diz: você sabia que no Antigo Testamento os judeus ofereciam animais em sacrifícios a Deus por causa dos pecados cometidos? Então, lembra? Eles colocavam animais, cordeiros, ovelhas, tal, nas costas, caminhavam pela cidade e levavam no templo para ser sacrificado a Deus. Deus gostava? Não, mas era uma forma paliativa que eles tinham. Esses sacrifícios apontavam para o futuro e representavam o que iria acontecer quando o Filho de Deus chegasse ao mundo. Então, Jesus chega ao mundo e ele foi sacrificado no nosso lugar. Jesus entregou em sacrifício para promover a redenção dos nossos pecados. Então, nós vamos estudar aí, professores, nessa lição,
o capítulo 10 da Carta dos Hebreus, onde o autor refletiu sobre a grande obra da redenção que Jesus fez na cruz. Essa aula aí, professores, é um evangelismo, é um discipulado. Então você que está nos assistindo essa pré-aula, peça para os seus adolescentes, convide adolescente que não é crente, convide aquele que está enfraquecendo na fé, convide aquele que não está mais vindo, que fazia parte e por um motivo não vem. Encha a sua sala de adolescentes e dê essa aula. Você vai ver o resultado aí, como que vai ser legal, eficaz e eficiente, certo? O ponto 1 aí, o sacrifício de Jesus é eficaz. Vamos lá então. Você já viu a expressão tempo da lei? Então, professores, como que era? Meu Deus do céu, caiu tudo aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui. O tempo da lei, professores, era assim, olho por olho e dente por dente. Você tinha que fazer tudo aquilo que estava na lei de Moisés, certo? Não poderia fazer outra coisa. Então, que você estivesse fazendo outras coisas que saía fora do tempo aí da lei de Moisés, você estava desobedecendo a Deus. E aí nós temos alguns fatos de pessoas que sofreram muito por desobedecer à lei. Então, o tempo da lei era o quê? Os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Tinha que cumprir aquilo ali, certo? Isso aí foi o quê, professores? Antes do nascimento de Jesus. Então nós temos aí antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, a lei, depois de Cristo, a graça, depois do sacrifício de Jesus, certo? A salvação na nova aliança se dá por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio da obediência a ritos e costumes da lei. Então, a nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Nós nos entregarmos a Ele e reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Aí nós somos salvos. Essa semana eu estava dando uma aula de discipulado para alguns adolescentes e eu perguntei para eles, um exemplo, não é que isso irá acontecer, mas isso era para ver se eles entendiam qual era o real motivo da salvação e como ser salvo. Aí eu falei assim, beleza, você morre aqui na terra tal, e sobe ao céu. Chega lá na porta do céu, Jesus está lá, e aí, tudo certo? Certo. Por que que você deve entrar no céu? Aí eles pegaram, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, tal. E um só respondeu, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Falei, cara, é isso aí. Aí, o que eu coloquei? Nós entramos no céu por conta do sacrifício que Jesus fez por nós. Pagou a pena no nosso lugar e nos deu direito a morar com Ele no céu. Então é aceitando esse sacrifício que nós temos direito a ir para o céu. Mas uma vez aceitando esse sacrifício, nós já estamos salvos? Aí não. Aí a salvação é a manutenção. Então você entra, aí o pastor que estava junto conosco aquele falou assim, você entra no caminho, é um caminho estreito, um caminho difícil, e você vai cada dia ali andando um pouco, até conquistar o céu. Então nós vamos fazendo a manutenção da salvação diária, através do processo da santificação, né? E como que é esse processo? Leitura da Bíblia, obedecendo a Deus, orando, jejuando, estando mais perto de Deus, aí sim. E aí nós temos a questão do galardão, e aí sim, é através das obras que fazemos. Aí eu falei para eles, nós podemos elencar aqui, o que nós fazemos? Nós somos salvos através do sacrifício de Jesus, é a única coisa que faz nós sermos salvos. Eu ajudar um idoso, eu levar mantimento para aquele que está precisando, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, obedecer os meus pais, tal. Isso me dá direito à salvação? Não. Aí eles,
arregalar um olho, mas se você não fizer isso, isso implica no seu processo de salvação, porque você está desobedecendo. Então, a salvação é através de Cristo Jesus, mas se nós cometermos pecados, nós deixamos de obedecer a Deus e perdemos a salvação. Então está vendo como uma coisa é linkada à outra? Mas o processo para ser salvo é em Cristo Jesus. Mas a manutenção da salvação é através da obediência a Ele, certo? Então, em outras palavras aí, a lei apontava para uma realidade futura, que viria Jesus, seria sacrificado como um cordeiro para perdoar os pecados. Aí nós deixaríamos de sacrificar e apenas com um sacrifício nós estaríamos salvos, certo? Então a finalidade era apenas para relembrar o pecado e mostrar ao pecador a necessidade de se purificar. Então, o sacrifício, professores, era para lembrar que você pecou e o que mais, e mostrar a esse pecador a necessidade de se purificar. Então, ele se humilhava, a questão do pecado dele e tal, e oferecia esse sacrifício, pedia perdão, e aí o sumo sacerdote oferecia esse sacrifício aí, o sacerdote, a Deus, certo? Então, ao citar aí os Salmos 40, você pode ler com os seus alunos aí, dos versículos 6 a 8, aí o autor mostra que Cristo é o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, ele vem cumprir ali. Era sacrificado? Não, mas agora nós temos o sacrifício aqui real, aquele que vai valer para sempre. Imagina hoje aí, não ia ter mais animal, tanto que o povo peca, né? Não ia ter mais animais aí. Então, glória a Deus, Jesus veio e hoje nós temos o livre acesso, nós vamos aprender um pouquinho para frente, mas o livre acesso ao Pai, certo? O apóstolo Paulo também ensinou sobre isso, né, aos Colossenses aí, a questão do sacrifício aí. Então, está lá em Colossenses 2, 13, 14. Leia também aí com seus alunos, Hebreus 10, 5 a 8. Também pode ler, isso é bom, que vai fundamentando o que nós estamos falando em sala de aula na palavra de Deus. Aí eles dizem, não, meu professor não está falando qualquer coisa, ele está falando que é a palavra de Deus, certo? O ponto 2 aí da nossa lição, o sacrifício de Jesus Cristo foi único. O sacrifício de Cristo foi único. Então, o sacrifício foi único, certo, professores? Então, Jesus vem, vive a terra, ensina, faz toda a missão e aí ele é morto, é sacrificado em nosso lugar. Foi único, né? Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus. Então, Cordeiro de Deus que o quê? Que tira o pecado do mundo. Ele foi o último e definitivo sacrifício. A partir daí, professores, não teve mais necessidade, não houve mais necessidade de se ter sacrifício de animais. Por quê? Porque Cristo, né, foi sacrificado. Então, por isso, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, olha só, esse ponto aí, professores, nós temos que passar aí para os alunos. Se arrepende. Porque nós temos um versículo na Bíblia que é aquele que confessa e se arrepende de Deus, ele alcança o quê? Misericórdia. Olha só, querido, então nós temos que confessar os nossos pecados, se arrepender deles, e aí nós alcançamos o perdão de quem? De Deus. Não há mais necessidade do quê? De ter sacrifícios, porque nós temos o acesso direto com o Pai. Com os nossos pecados perdoados, podemos acessar a presença de Deus, pois a culpa foi removida, e em Jesus somos justificados diante do Pai. Explique para eles aí o que é ser justificados. Então, o perdão de Deus é completo, não há necessidade de outras ofertas aí para alcançá-lo. O que há a mesma necessidade de arrependimento e pedir perdão
a Jesus. Jesus nos tornou com o que, professores? Aceitáveis. Com base no único, eterno e suficiente sacrifício de Jesus, somos justificados, regenerados, santificados e glorificados. Passa para os seus alunos o que é justificado, o que é regenerado, o que é santificado e glorificado, para eles entenderem a importância de cada processo desse aí, certo? E aí, professores, fica bem claro aí que ninguém pode alcançar o perdão dos seus pecados por meio de pagar alguma indulgência, olha aí, por meio de sacrifício, por meio de obras, por meio de nada. O pecado é perdoado através do arrependimento e aí de pedir o perdão ao único que pode nos perdoar de todos os pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Todas as pessoas aí, professores, precisam do quê? Da salvação. E aí Jesus veio para nos trazer a salvação. Porque olha só, a recompensa da nossa salvação é a vida eterna com Deus. E o salário do pecado qual é? É a morte. Então você quer, aí você, não, né? Mas nós vamos falar você e os nossos alunos aí. Você quer viver uma vida eterna com Cristo, ou você quer viver uma vida de pecado e morrer? E aí nós temos que explicar para o que é esse morrer. O morrer é ir para o inferno, é viver, né? Viver uma vida de morte no inferno. Aí eles vão entender, porque com Jesus é a vida, o viver é bom, mas hoje ninguém quer morrer, né? Então, essa eternidade no inferno, né, que aí nós chamamos aqui de morte, né? Mas pelo amor de Jesus, a graça, que é o favor que Ele nos fez, que nós não merecemos, Deus providenciou Cristo, né, como um único caminho para nos salvar. Então Ele olha para a humanidade, o pecado, e Ele pega e fala assim, tá difícil o negócio ali, mas eu já tinha um plano, a gente não consegue mensurar, mas ele sempre teve o plano. E não é um plano B, professores. Deus tinha o plano de salvar a humanidade, ele sabia tudo. Ele sabe tudo que vai acontecer, né? E então, ele sabia tudo que iria acontecer e que ele teria que enviar Jesus, que era o único meio de salvação para os nossos pecados. Ele envia Jesus como único Salvador, né? Nós ouvimos muito essa palavra, único e suficiente Salvador. Por quê? O que é o suficiente? É aquilo que vai, né, como que eu posso explicar? Que vai nos saciar. É aquilo que vai ser necessário para nós. É o suficiente, não é nem a mais, nem a menos. Jesus é suficiente para nós. Certo? Então, não perca a oportunidade do quê? Aí é a hora da gente pegar e passar para esses adolescentes aí, professores, vamos aqui mais pertinho de você aqui, para vocês aí, professores, passar para aqueles adolescentes que estão devagar na fé, frios, desanimados, e aqueles que não estão na igreja. Agora, vocês entenderam o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, o porquê ele morreu, o porquê nós precisamos de ter Jesus conosco? Entendi. Então, agora é o momento de você aceitar a ele como Salvador e ter direito de ter a vida eterna com ele nos céus, onde alegria, felicidade e assim, tudo que você imagina. O que você imagina, o ápice da felicidade aqui é 1 trilhão de vezes maior e melhor, e ainda a gente não consegue mensurar. Então faça o convite aí para aquele que ainda não decidiu a vida por Jesus em aceitar. No meio da aula. Ponto 3 aí, então, o sacrifício de Cristo nos dá o quê? Acesso à presença de Deus. O véu se rasgou. Então, na antiga aliança, somente quem? O sumo sacerdote entrava
no local santíssimo, no Santo dos Santos. Então, cheio de sininho ali e tal, porque se ele não estivesse bem com Deus, ele já era fulminado ali na hora. Caía morto e era amarrado uma corda nas vestes dele que o pessoal aqui, ó, puxava o bicho lá, né? Enquanto ele estava ali fazendo o sacrifício, tudo o sininho ia tocando, opa, sumo ainda está vivão lá, então vamos ficar tranquilo. A hora que o sininho passava, eles davam um tranco na corda, se opa, toque ainda, e aí ia indo, né? Então ele se fazia apenas esse sacrifício do sumo sacerdote aí, que entrava no Santo dos Santos, era apenas uma vez por ano, certo? Agora, com o sacrifício de Jesus, que é a nova aliança por conta da morte de Jesus na cruz, o que aconteceu? Nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo. Por quê? Tinha um véu que separava o santo dos santos. Então só podia entrar ali o sumo sacerdote. Quem entrasse ali que não fosse o sumo sacerdote, né, morria fulminado. E era um véu grosso, era um tecido grosso. E aí ele se rasga de cima a baixo, nos dando acesso direto ao Pai. Nós não tínhamos acesso direto ao Pai em orar, Pai, eu preciso disso, daquilo, ou agradecendo, ou reclamando. A gente não tinha esse acesso. Era somente através do sumo sacerdote. Mas com o sacrifício de Jesus, nós tivemos acesso direto ao Pai. A Bíblia diz que o véu se rasga de cima e embaixo. Que fosse de baixo a cima, podia alguém lá que ia dar um taio lá e... Não, mas de cima a baixo. E era grosso. E aí, isso nos deu o direito aí de entrar no lugar santíssimo. Então, quando o corpo de Jesus foi ferido na cruz ali, né, professores, e aí ele diz, né, está consumado e tal, tudo, aí que vem esse episódio aí do véu, e aí então isso foi, né, sinalizando um novo e vivo caminho que tinha sido inaugurado, levar todos aqueles que crescem em Deus à presença dele. Não precisávamos mais de um representante, nós já temos agora, nossa, que privilégio, né, professores? Que privilégio de passar para os nossos adolescentes, que privilégio a gente ter direito de falar com Deus. Os nossos antepassados, os antes de Cristo, não tinham. Quem falava com Deus eram os profetas, mas o homem não tinha esse acesso direto com Deus. Ele até fazia suas orações, mas não tinha o acesso direto a Deus. Então, esse caminho aí, professores, ele não era mais um ritual de sacrifícios feitos por intercessores. Agora o caminho é uma pessoa. Nós temos ali Jesus como nosso intercessor. Então não tem mais motivos para a gente ficar distantes de Deus. Agora, o motivo agora é estar próximo de Deus, porque não tem mais barreiras, né? Nós temos que nos aproximar dele, nós temos que estar com ele, orar sem cessar, ser sincero, firme, consciência limpa, né? E a alma pura, sempre com Deus ali, né? Depois de nós estarmos perto de Deus, nós somos o quê? Animados, exortados. Exortar não é dar porrada, exortar é animar. Porque nós ouvimos muito falar aí, hoje a palavra foi de exortação. Exortação, você incentivar. Admoestar, aí é você corrigir, certo? Opa! Então, nós temos aí, depois de estarmos perto, nós estamos sendo animados a nunca mais distanciar. A palavra de Deus, principalmente em Hebreus, ele nos exorta a sempre estar com Deus, nos anima. Deus é o melhor, e é isso, vamos lá, vamos guardar a fé, a esperança que nós temos em Deus, e vamos junto, e tal. Era isso aí, certo? Perseguição, dificuldade, tentação, dor, tristeza, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Então, que era a exortação. É isso aí, você tem que ter ânimo. Tá difícil, filhão? Mas vamos que vamos. Mas aconteceu isso? Vamos que vamos. O importante não é aqui, o importante é te alcançar e conquistar o céu. Dificuldade vem aqui, mas nós que somos cristãos,
cristãos, professores, nós temos a esperança que é Cristo Jesus, de que Ele irá nos abençoar. Agora imagina aquele que não é cristão. Que esperança que ele tem? Nenhuma, né? Nenhuma. Quem irá ajudar ele? Agora nós somos cristãos, nós sabemos, né? Que mesmo diante das tribulações, das perseguições, nós temos a esperança de estar no céu, mas aqui na terra ainda nós temos as bênçãos de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a carta dos Hebreus aí nos exorta, então nos anima a não abandonarmos o que também a nossa congregação local, o que é de costume de alguns, né? Isso aqui, eu vou para outra igreja, eu vou para outra denominação, isso aqui lá, não vou mais para a igreja porque falaram de mim. Não tem essa. Nós temos que nos animar, estar junto, pegar junto com os irmãos, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aquele que está com dificuldade, ajudar, aquele que está desanimado, animar. E pegamos. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. E quanto mais, gente, nós ajudarmos a ir para o céu, é mais alegria para Deus e mais tristeza para o inimigo. Porque o que ele quer é levar mais gente com ele. E aí, muitos adolescentes aí, até irmãos aí, adultos, pensam que o diabo vai atormentar quem for para o inferno. Não, ele vai ser igualzinho o outro lá. Ele vai ser lançado no lago de fogo e vai sofrer igual os que foram com eles. Mas graças a Deus que nós vamos para o céu. Queremos nem saber, tio, de inferno. Vamos concluir então a nossa lição aí. A salvação é conquistada por quem, gente? Por Jesus Cristo na cruz. É a maior e mais importante bênção que existe. É maravilhoso, né? Estávamos condenados à morte, ao inferno. Jesus vem, não, eu vou morrer no seu lugar. Eu vou pagar a pena. Você está condenado à morte. Beleza, mas eu pago a pena aí e te livro dessa. E olha que privilégio. Então hoje você tem paz com Deus, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo purificou você de todo pecado. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, junto com a sua sala, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Glória a Deus, faça uma oração com seus alunos, agradeça a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Meu Deus, que aula maravilhosa. Nossa, pena que acabou, mas minha vontade é ficar aqui, falando com você, professor, o quão é maravilhoso ser salvo por Cristo. E o meu desejo, professor, é que as bênçãos de Deus venham sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus alunos, e que tudo que você fizer seja próspero. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.